Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus, mais uma vez, é pela infinita misericórdia que aqui estamos falando da palavra de Deus, falando do amor de Jesus, falando daquilo que o Senhor quer, que nós a cada dia meditamos, como diz a sua palavra, meditamos de dia e de noite. Não podemos parar de meditar na palavra de Deus. Temos que ter o temor. E o temor vem através da sua palavra. O temor vem através daquilo que nós aceitamos. Que Deus falou conosco através da sua palavra. Como diz, através do seu Espírito Santo, né? Com a virtude do Espírito Santo. E comoveu os nossos corações. Para que verdadeiramente nós se rendesse aos seus pés. Com reconhecimento, com humildade, e ali nós poder encontrar a paz, encontrar o perdão. Eu falar em perdão, eu quero, mas primeiro eu quero dizer para você que você deixa o teu like, se inscreva, né? E compartilhe, faça a tua parte para nós pregar a palavra de Deus, enquanto nós podemos pregar a palavra de Deus. Hoje pode ser, amanhã, quem sabe não é mais. Hoje pode ser o momento para você me ajudar a pregar esse evangelho, para você pregar junto comigo a palavra de Deus. Nós semear e nós poder salvar mais uma alma. Quem sabe tem muitas almas perecendo. E nós somos comprometidos para fazer isso. Mas eu quero falar ainda nesta noite, eu quero fazer uns estudos da palavra de Deus. Eu quero fazer uns estudos juntamente com você, que você possa ouvir e você possa compartilhar da palavra de Deus. Porque Deus usa cada um segundo a sua misericórdia, da maneira que Ele quer, segundo a sua vontade, né? E eu quero falar um pouco a respeito do perdão, porque nós precisamos do perdão, nós precisamos perdoar. E a palavra de Deus ela é muito clara, se nós não perdoar, nós não vamos ser perdoados, porque nós mesmos se comprometemos em nossas palavras, como Jesus ali nós ensinou a respeito do Pai Nosso. Ele disse, Senhor, perdoa-nós, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nossos devedores são os nossos inimigos, nossos devedores aqueles que nos ofenderam, aqueles que se levantaram contra nós. Quando a gente costuma dizer muitas vezes, quando somos perseguidos, somos injuriados, né? Somos caluniados, quando disserem toda mentira contra nós, é difícil, eu sei que não é fácil. Ninguém vai dizer que é fácil. Eu não estou falando isso aí porque é fácil. Mas nós, se nós perdoar, se nós conseguir perdoar, Deus vai nos perdoar sempre. Se nós conseguir amar o nosso próximo, nosso semelhante, Deus vai nos amar em todos os momentos que nós precisar do seu amor, que nós precisar do seu auxílio, que nós precisar que Ele nos ouve. Eu quero começar lendo, mas eu quero fazer um estudo a respeito do perdão. Eu quero começar lendo em Números, em livro de Números, no capítulo 14 e no 21. E vamos ler muitas referências a respeito o sentido, o significado do perdão, porque nós precisamos do perdão, nós não podemos deixar uma raiz de amargura, a raiz do mal, nós não podemos deixar, como se diz muitas vezes, desejando a vingança para o nosso próximo, nosso semelhante, desejando o mal, desejando a destruição, enquanto nós queremos o bem para nós. Enquanto nós queremos a salvação, enquanto nós queremos algo de bênção para nossas vidas, nós vamos estar desejando aquilo que não é bom para o nosso próximo. Isso é errado. Então nós não perdoamos. Porque a gente sabe que muitos se levantam contra nós. Muitos são os tropeços dessa vida.
aventure essa caminhada. Vamos ler aqui, eu quero ler com você em Deuteronômio, aliás, em livro de Número, no capítulo 14, no 21, vamos começar por lá. E aí, então, nós vamos meditar em mais algumas palavras, né? Para nós entender um pouco da palavra de Deus, o que significa o perdão, porque nós vamos precisar do perdão. 14, 21, que diz assim, ó, né? Vamos começar no 19, que diz assim, ó, perdoa, pois, as iniquidades. No livro de Número 14, no versículo 19, vamos ler, né? Que diz assim, ó, perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor, conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, no 21 diz assim, porém, tão certamente como eu vivo, que a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito, no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Se nós vê o sentido dessa palavra, ela não é fácil, ela não é muito boa, não. Porque verdadeiramente ali aquele povo viram os sinais por 10 vezes, 10 sinais, 10 pragas, 10 sinais, prodígios e maravilha que Deus fez no meio daquele povo. E assim mesmo eles continuaram com iniquidade, com pecado, né? Ali eles continuaram murmurando, né? E com o coração cheio de amargura, com o coração muitas vezes voltado para outras coisas, para outro sentido, para outros deuses, e não se renderam aos pés do Senhor. Não aceitaram o perdão do Senhor, porque eles não souberam perdoar também, porque verdadeiramente eles culpavam Moisés, eles culpavam a todos ali, eles culpavam inclusive Deus. Eles culpavam porque eles achavam que Deus não tinha o direito de fazer aquilo, castigar eles como Deus castigava quando eles se voltavam, né? Se voltavam contra, sendo que eles viam sinais, prodígios e maravilha e não davam crédito. E muito povo está na terra, né? Nesse sentido. Eu quero ler mais aqui Salmo 86, no versículo 5. Vamos ler uma palavra no Salmo 86, no versículo 5, né? Para nós meditar um pouco mais na palavra de Deus e que nós possamos a cada dia meditar na palavra de Deus. Como acabamos de falar, que meditamos de dia e de noite, né? Na sua palavra, sem cessar, todo momento. No Salmo 86, né? No Salmo 86, e no versículo, vamos ver aqui, vamos ver mais um pouquinho aqui, vamos ver, né? Precisamos ter paciência para nós poder estudar bem a palavra de Deus, nós precisamos ter paciência, né? Precisamos, aqui, perdão, 86, no versículo 5, que diz assim, ó, pois tu, Senhor, és bom e pronto, ó, veja bem, e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Por isso que tem uma palavra que diz assim, ó, todos aqueles que invocam o nome do Senhor serão salvos. Porque ali, a Bíblia diz que ali, aquele povo se rende aos pés do Senhor. Aquele povo está disposto
perdoar para ser perdoado. Ele está disposto a amar o seu próximo, a se render, a se humilhar, a reconhecer, se colocar abaixo. Porque você pedir perdão, ou você perdoar, muitas vezes não é tão fácil assim. Muitas vezes nós temos que dar a volta por cima do nosso orgulho, porque nós temos muito orgulho em nosso coração, nós temos muito orgulho em nós mesmos. Muitas vezes nós não queremos se rebaixar, nós não queremos ser menos do que os outros, porque pedir perdão, muitas vezes, é nós chegar para o nosso próximo, nosso semelhante, e nós se colocar a menos do que ele, abaixo do que ele, né? Mas isso não importa. Se ele se exaltar, a Bíblia diz que Deus humilhará, mas é Deus que vai humilhar, você não precisa humilhar ele. Você chega, você faz a tua parte, você diz, olha aqui meu irmão, minha irmã, né? Eu estou aqui, estou pronto para pedir perdão daquilo que eu errei, daquilo que eu falei, que eu não deveria ter falado, ou coisa parecida, né? Você está se colocando a menos, você está se humilhando e Deus está te exaltando. E você vai ser exaltado por Deus, porque Deus vai reconhecer o teu esforço, vai reconhecer o quebrantamento do teu coração, porque você vai quebrantar o teu coração diante do homem e diante de Deus. Isto é perfeito, é o que Deus quer. E nós precisamos, porque sabemos que a vinda do Senhor está próximo. A vinda do Senhor não tem muita coisa para esperar, não. A gente vê no dia a dia, a gente vê tantas coisas que acontecem no dia a dia, na face da terra, neste mundo, tantas coisas. E o que nós estamos esperando para nós se consertar? O que nós estamos esperando para nós se humilhar na presença de Deus? Eu quero continuar esse estudo sobre perdão, porque o perdão é uma parte essencial na nossa vida. É a parte essencial. Tu imagina se Jesus, lá na cruz do Calvário, ele olhasse para a terra, olhasse para o mundo, olhasse para aquele povo, principalmente aqueles que cometeram, né? Cometeram iniquidade contra ele, né? Que blasfemaram, injuriaram, mentiram, fizeram tanta coisa. Se ele dissesse assim, ó Pai, destrói esse povo, não perdoa eles porque eles não são merecedores de nada. Imagina, mas Jesus estaria com o seu coração impuro. Jesus estaria magoado. Jesus estaria com a raiz, como a gente costuma dizer, com a raiz de amargura, com a raiz do mal contra este povo. Mas Jesus estava com o seu coração limpo, apesar de tantas coisas que tinham acontecido contra ele. O coração de Jesus era puro. E ele pôde dizer assim, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Que maravilha se você puder dizer isto ainda hoje, para alguém que se levantou contra ti, para alguém que não quer ver o teu sucesso, para alguém que sentiu inveja de ti, né? Para alguém que se levantou até na sua própria casa, muitas vezes, porque a gente sabe que na nossa própria casa se levanta o inimigo, em qualquer lugar onde nós ir, é nas congregações, é no trabalho, é em casa, muitas vezes, em tantos lugares onde um servo de Deus, porque se incomoda. Isso incomoda você à luz do mundo, a Bíblia diz, o diabo que vive em treva, o inimigo que vive em treva, muitas vezes, ele te enxerga, isso incomoda ele, isso incomoda, você está atrapalhando a vida dele. Como se você fosse, muitas vezes, numa terreira, né? Ali, como diz ali, o que há ali? Ali há trevas. Se você fosse numa sessão, não sei do que lá, como se diz, de magia negra, enfim, você está lá e você é a luz, você incomoda lá. Você incomoda, você não vai deixar eles participar, não vai deixar eles realizar aquilo que eles têm o desejo do coração deles, porque o coração deles é treva, o coração deles não é para o bem, é para o mal. E você está ali e o teu coração é voltado para as coisas de Deus. O teu coração é um coração puro,
É um coração que verdadeiramente, né, vai iluminar as trevas. É um coração que muitos vão poder ver a luz em você. E você precisa disso, você precisa perdoar. Você não pode fazer parte das trevas, porque a falta de perdão é você compartilhar, é você fazer parte das trevas. E você não pode fazer parte disso se você quer ser salvo na presença de Deus, né? E aqui nós podemos ver essa palavra tão maravilhosa, né? E vamos continuar mais um pouquinho aqui que diz assim, ó, no Salmo 86 e no versículo 6 em diante que diz assim, ó, dá ouvido, Senhor, à minha oração, atende a voz da minha súplica. No dia da minha angústia, clamarei a ti, por enquanto me respondes. Ó, veja bem, é como lá a gente costuma dizer muito claro aquela passagem, aquela mensagem, Isaías 59, né, que diz. Por que diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir nossas orações? Nem mesmo as mãos do Senhor estão encolhidas para né, que não possa nos salvar. Mas as nossas iniquidades, amargura, muitas vezes a falta de perdão, a falta de reconhecimento das nossas fraquezas, das nossas misérias. Muitas vezes, né, ficamos ali, como diz, encontrando razão para não perdoar. Ah, mas foi ele que me ofendeu, né? A Bíblia diz assim, ó, se o teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele, se ele pecar contra você vai ter com ele. E se você ganhar ele, milhões de almas serão perdoadas. Milhões. Né? Que maravilha. Milhões de pecados serão perdoados, aliás. Milhões de pecados serão perdoados quando você ganhar o teu irmão, mesmo que ele pecou contra ti. Mesmo que não foi ele, não foi você que ofendeu ele, mas ele te ofendeu e você conseguiu dar a volta por cima. Ah, é tão difícil, mas meu Deus, se é tão difícil, mesmo você errando contra alguém, pedir perdão, imagina se você não errar. Se você não errar, então, mas é o que Deus quer. Jesus errou contra alguém? Jesus não errou contra ninguém. Jesus, nem apóstolo Pilato, não teve como acusar ele de dizer assim, não, ele tem um erro aqui. Não, ele disse, não encontro nenhuma culpa neste homem, não encontro nenhum pecado neste homem. Então ele não precisava pedir perdão para ninguém, mas ele pediu perdão. Ele pediu perdão para aquele povo. E verdadeiramente é onde a obra de Deus, o poder de Deus se manifesta, é onde a pureza em nossos corações, quando nós conseguimos perdoar, quando nós conseguimos pedir perdão, quando nós conseguimos desfazer essa iniquidade, esse pecado, para nós chegar até a presença de Deus e Ele poder ouvir as nossas orações, Ele poder ouvir o nosso clamor, Ele poder nos perdoar também, porque justiça é justiça, justiça é feita na minha e na tua vida, nas nossas vidas. Vamos continuar lendo, eu quero ler mais um pouco aqui. Agora vamos lá para Salmo 103, no versículo 3 e 10 e 12. Vamos mais um pouquinho. No Salmo 103, vamos. 103, ó. 103, já achei aqui. 103, e no versículo 3, vamos ler no versículo 3 primeiro, que diz assim, ó. É ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Agora vamos para o 10 e para o 12, que diz assim, não nos tratou segundo os nossos pecados, e nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. E no 12 diz assim, quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. E daí continua, né?
Como um pai se compadece de seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Ó, veja bem, daqueles que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. E aí, continua, se nós quiser continuar lendo a palavra de Deus, que é muito bom a gente ler e meditar de dia e de noite, a todo momento, isso é um temor de Deus. Nós temos que ter um temor para que nós possamos verdadeiramente procurar estar em dia. Se você tem um temor das tuas dívidas, das tuas contas, se você tem um temor de se endividar, o que você faz? Você procura ter um orçamento na tua vida. Você procura ter um orçamento, você procura não se lastrar nas tuas dívidas. Você procura a fazer, como se diz, um controle, ter um controle na tua vida, dizer assim, não, eu vou gastar só aquilo que eu posso gastar. Né? Ou eu vou correndo, vou pagar aquele tanto lá que eu devo lá, para não aumentar a minha dívida, para não aumentar a minha conta. E assim que nós devemos ser na presença de Deus, ter um controle na nossa vida. Esse é o temor de um homem honesto. Esse é o temor de um homem sincero. Esse é o temor que nós devemos ter na presença de Deus. É procurar, sempre examinar, como diz, né, a respeito da Santa Ceia, 11, 23, 24, se não me falha a memória, que diz assim, no livro de Coríntios, né, que fala que examine seu homem a si mesmo, né, que examine o homem a si mesmo. Ele precisa se examinar. Por que ele precisa se examinar? Porque verdadeiramente ele deve ter um temor no seu coração e dizer assim, poxa, eu não posso participar do corpo e do sangue de Jesus, que é uma coisa imaculada, que verdadeiramente é uma coisa santa, é uma coisa tão pura. E eu, se eu tiver com impureza no meu coração, se eu tiver com iniquidade no meu coração, se eu tiver com o meu coração sujo, como eu vou receber uma coisa que verdadeiramente é tão pura, tão santa na minha vida? Né? Eu não posso. Isso é um temor, isso é um controle, isso é verdadeiramente a pessoa que tem um orçamento na vida. É uma pessoa que verdadeiramente ele teme, ele medita na palavra de Deus, como diz, de dia e de noite. Por que de dia e de noite? Porque de noite, mesmo que você dorma, você se acorda, mas você deve se acordar já meditando na palavra de Deus, que você é um filho de Deus, que você não deve aborrecer a Deus. Você não pode ser um cristão, ser um filho de Deus só na igreja, só na hora que o pastor está pregando, só na hora que lá está se alegrando com os irmãos. Você tem que ter o temor de Deus, você tem que, como diz, sentir verdadeiramente a necessidade da palavra de Deus, do perdão do Senhor, né? A cada passo, a cada momento. E se você perdoar, você vai ser perdoado. Se você amar, você vai ser amado. Se você desejar o bem para o teu próximo, para o seu semelhante, Deus vai desejar o bem para você. Deus vai fazer o bem para você. Aquilo que você plantar é o que você vai colher. Aquilo que você fizer, para você vai ser feito. Porque você é um instrumento. E a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que com a mesma boca que nós abençoamos, nós amaldiçoamos. Por que diz que não é para nós desejar chamar alguém de louco, chamar de raca, chamar disso, aquele outro, o nosso próximo, colerizado, com raiva, com ódio, com desejo no nosso coração, porque a palavra de Deus é bem clara, ela diz, olha, a boca fala o que o coração está cheio. Se nós falar coisas impuras, coisas fortes, muitas vezes, desejando mal para o nosso próximo, para que verdadeiramente nós poder enxergar diante dos nossos olhos a destruição, o mal para aquela pessoa, verdadeiramente é o que está no nosso coração. É o que está no nosso coração. Nós temos que ter o nosso coração limpo, o nosso coração puro, o nosso coração abençoador, para que possamos abrir a boca, a nossa boca, e falar
palavras de construção, palavras de edificação, palavras de vida eterna. Né? Palavras, como disse ali apóstolo Pedro, só tu tens palavras de só tu tens palavras. Jesus tinha as palavras de vida, por isso ele tinha palavra de vida eterna, por isso que lá na cruz do Calvário ele pôde perdoar a humanidade. Ele pôde perdoar aquele que estava se levantaram contra ele, se levantaram e fizeram todo mal contra ele, porque ele tinha palavras de vida eterna. Se você tem palavras de vida eterna na tua boca, você está de bem com Deus, teu coração está puro. Mas se você não tem isto, então se coloque na presença de Deus e peça para que Deus arranque do teu coração a raiz de amargura. Peça que Deus arranque do teu coração a falta de perdão, a falta daquilo que você precisa ter como liberdade. Você tem que ter liberdade no teu coração de tu perdoar o teu próximo a cada dia, a perdoar aqueles que se levantam contra ti, aqueles que verdadeiramente desejam mal contra ti, aqueles que não querem ver o teu bem. Você tem que ter a liberdade de dizer assim: Senhor, eu perdoo a eles porque eu quero teu perdão. Senhor, aleluia. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai. E no outro dia nós vamos continuar com essa palavra, porque eu quero fazer um estudo a respeito do perdão, porque nós precisamos perdoar para ser perdoado. Nós precisamos amar o nosso próximo para ser amado. Nós precisamos verdadeiramente desejar bem, o bem ao nosso próximo, nosso semelhante, nosso irmão, aquele que está do nosso lado, aquele que nos se levanta. Porque a Bíblia diz assim, ó, ame o teu inimigo, ame o teu inimigo. Porque Jesus, ele amou a todos, principalmente o seu inimigo, porque não veio para os sãos, os que se justificavam, mas ele veio para aqueles que tinham problemas, aquele que precisava o seu perdão. Vamos orar para que o Senhor arranque este mal, essa raiz do mal, a falta de perdão. A falta de perdão é o que a gente muito vê nessa caminhada, o que a gente muito vê hoje no meio do povo de Deus, no meio da igreja, é a falta de perdão. E se existir falta de perdão na tua vida, no teu coração, como que Deus vai habitar no teu coração? Como que Deus vai fazer obras maravilhosas na tua vida? Vamos orar, Senhor, nosso Deus, oh Pai. Obrigado, meu Deus. Obrigado por esta palavra gloriosa, uma palavra que fala a respeito do perdão. E nós precisamos perdoar para ser perdoado, amar para ser amado, ter misericórdia, ter compaixão para que Deus venha ter misericórdia de nós. Oh, glória! A tua palavra é maravilhosa. A tua palavra que fala conosco a cada dia, que maravilha que nós possamos meditar de dia e de noite, tenhamos um temor em nosso coração. Ah, o temor. O temor, a tua palavra diz que já é o princípio da sabedoria. Porque se nós tememos, através da tua palavra, então nós tememos o castigo. Nós tememos que verdadeiramente o Senhor não venha se agradar de tais obras. Que o Senhor não venha se agradar, meu Deus, por quando muitas vezes levantamos, ou muitas vezes falamos mal do nosso próximo, do nosso irmão, do nosso semelhante, e não devemos falar mal. Mas devemos amar, devemos perdoar, devemos desejar para o nosso próximo, para o nosso semelhante, para aqueles que se levantam contra nós, desejar o bem e não o mal. Porque aquilo que nós queremos para nós devemos querer para os outros. Se queremos o bem, queremos que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos ama, que o Senhor nos abençoe cada dia. É isso que devemos desejar para o nosso próximo. Oh, glória! Obrigado, meu Deus, obrigado por tudo, Senhor. Continua, Senhor, meu Deus, oh Pai,
nós dando força para que isso venha acontecer, nós dando ânimo, nós dando coragem. Ó Senhor, entendimento da tua palavra, discernimento, meu Deus, entre o bem e o mal, para que não entremos em confusão. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos concedido, Senhor. Assim nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus.